Olá, tudo bem? A gente está aqui no estúdio da Escola Miguel Marvulo, mais uma vez abordando um tema importante que é o tema do autismo. Vocês devem se lembrar, no dia 13 de julho, a gente realizou aqui uma entrevista com a Vitória Kaiser, uma estudante de Santa Cruz do Rio Pardo, de 16 anos, que é autista. Então, já no começo, já deixo essa recomendação que vocês assistam também a entrevista com a Vitória Kaiser, que foi a primeira vez que a gente abordou aqui no estúdio esse tema. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a entrevista com a Vitória, e também no final do vídeo deve aparecer um cardzinho para você clicar e assistir a essa entrevista que a gente fez em julho. Hoje a gente está aqui com a professora Tamires, é uma conversa que a gente planejou para dar continuidade a esse tema do autismo, sendo a professora Tamires a professora especializada que trabalha com os alunos autistas da escola. Muito obrigado, Tamires, por ter cedido esse tempo para a gente. Queria só que você se apresentasse um pouco primeiro, então, para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Tamires, eu tenho 29 anos, eu sou de Piraju, é, sou pedagoga, tenho pós em autismo, agora estou me especializando na segunda graduação de educação especial e tenho 3 filhos, né? Estou na terceira gestação e é isso. Estou muito assim empolgada por causa que falar desse assunto tão importante e trazer mais informação, né, para as pessoas. Que legal. E assim, e nessa sua formação, você destacou que você fez pós em educação especial, Sim. né? E especificamente em TEA, em transtorno de espectro autista. O que que levou na pedagogia, ou após a pedagogia, ou na sua experiência, o que que te levou a fazer a pós-graduação em educação especial, o interesse por essa área, e mais especificamente no transtorno do espectro autista? Então, eu tive a experiência, depois que eu me formei em pedagogia, de entrar na PAI de Piraju. E como eu entrei lá como auxiliar, e conhecendo, pegando gosto pelo trabalho que é feito lá, eu decidi fazer a pós de transtorno do espectro autista, surgiu a oportunidade, falei assim, eu vou aproveitar, conhecer melhor sobre o assunto, porque até então eu não tinha muito conhecimento sobre o assunto, Uhum. e fiz e foi muito bom, e depois com o tempo eu até tive contato com alunos autistas e eu vi que faltava mais, eu vi que eu precisava estudar mais sobre o assunto para mim poder melhorar tanto no meu trabalho para poder acolher esses alunos. Foi aí que daí eu me especializei ainda mais. Estou fazendo agora a segunda graduação. Uhum. Daí, Então, você tem a experiência de trabalho na APAE Uhum. de Piraju, né? Você ainda trabalha na APAE ou não? Não, Não. eu falei E já. nas escolas estaduais, em sala de recursos, a partir de que ano que você começou a trabalhar? Então, a sala de recurso para mim está sendo uma experiência nova, porque eu comecei esse ano, de 2022, Uhum. em trabalhar na sala de recurso. E então está sendo totalmente diferente, porque são alunos diferentes, nível diferente, então está sendo tudo novo e eu estou gostando muito dessa experiência, porque eu percebi que o estudo está sendo importante, porque tem coisas ainda que eu preciso conhecer, aprender ainda para ajudar e apoiar esses alunos. Tá certo. E assim, e a gente já conversou em outra oportunidade que falta bastante informação sobre o assunto, né? Então, pediria para você assim, se você tivesse que explicar o que é autismo para uma pessoa leiga, né? Então, pensando assim, quem está assistindo aqui a gente, que não sabe ainda o que é autismo, não sabe o que também é a sigla TEA, para você explicar para uma pessoa leiga de maneira mais simples que você puder o que é autismo. A sigla TEA é o transtorno do espectro autista, que abrange os autistas e mais os outros casos, tipo Asperger, Rett, incluiu tudo nessa sigla. E o autista, ele aparentemente é um normal, por causa que ele tem só suas limitações,
nos aspectos da comunicação, da interação social. Alguns têm comprometimento com ruído muito alto, sensibilidade São auditiva, hipersensíveis aos ruídos e hipersensível, barulhos. tem os hiperfocos. Então, comportamentos mesmo, por causa que o autismo não tem nada de... como posso falar? Comprometimento total na aprendizagem, no intelecto dele. É muito raro os autistas que têm uma deficiência intelectual. Então, é mais no comportamento mesmo que eles têm Até porque às vezes também existem os autistas com comorbidades, né? Ou seja, com alguma outra condição, transtorno Sim, que sim, acaba comprometendo mais. sim. Então, é muito raro aparecer os que têm. E eles só tem uma diferenciação de enxergar o mundo e de entender o outro. Porque tem muitas coisas assim, o jeito de falar, brincadeiras, que às vezes eles não entendem. Eles se sentem meio leigo nessa parte, mas com a informação e conhecimento, aos poucos você vai se adaptando e aprendendo a conviver com aquela pessoa. Você vê que muitos vão falar assim, nossa, mas ele nem parece que é autista. Porque não dá para ver. Muitos é muito sucinto o comportamento. E é curiosa essa sua fala que é bastante recorrente mesmo das pessoas falarem, mas ele não parece, né? Até na entrevista com a Vitória Kaiser, ela relatou que isso é incômodo para a pessoa autista, né? Sim, muito. Porque exatamente, que é o próximo tópico que a gente vai tratar, existem os estigmas a respeito da pessoa autista, né? Quando a gente pensa em alguém autista, vem o estigma do autismo mais severo, do autismo com comprometimento ou com mais estereotipias, e esse estigma também dificulta reconhecer as pessoas que são autistas sem exatamente algumas faces mais visíveis do transtorno, né? E a pessoa autista se incomoda bastante Se com essa incomoda. fala, mas você não parece, né? Mas é só um pouquinho, né? Então essas coisas são coisas que incomodam Incomoda porque muito. tá ligado à sua identidade, né? E à sua compreensão do que você é dentro do transtorno. E a pessoa quer ser reconhecida também na sua condição porque é a sua identidade, ela é assim, né? E então você falaria um pouco desse estigma, assim, como você percebe que esse estigma existe na sociedade, do que as pessoas pensam sobre o autismo. Ah, E aí talvez também seria legal explicar a diferença dos níveis do autismo. Sim. A sociedade, ela padronizou, fala em autista, ele é autista, já padronizou um comportamento que o aluno é agitado, o aluno é agressivo, e a criança, ela tem cheio de estereotipias e nem sempre é assim. É muito, Estereotipia, só para ficar claro para quem de repente não é um entender. movimento repetitivo, que ele faz ou com as mãos, ou com o corpo, com a cabeça, os estereotipias. Também tem a ecolalia, né, na fala, que eles têm alguns. Sim. E então, eles padronizaram isso. Então, quando você fala assim, eu sou professora de aluno autista. Nossa, mas como é que você consegue, sabe? Mas padroniza. E muitas vezes, nem sempre é o que se parece. Então, tem os níveis diferentes. Tem os níveis leves, que é mais, assim, sucintos, mais, assim, os alunos são mais retraídos. E muitas vezes, assim, são detalhes que passam despercebidos no olhar da sociedade. E aí tem o nível leve, precisa de pouco apoio. O moderado é, assim, aquele apoio não precisa ser permanente, aquele apoio a todo momento. Em algumas necessidades que ele precisa de um apoio maior. E o nível 3, né, que eles falam, que é o severo, eles falam que precisa de aquele aluno que tem dificuldade para se vestir, para comer, para preparar uma refeição, para fazer as necessidades básicas ali da vida dele, do É. cotidiano. E esse apoio, ele é também, como você está colocando, esse suporte que também é da família, da escola, Da família e da né? escola. Mas também esse apoio está na forma de algumas terapias específicas, talvez de Sim. medicamentos, né? Como é que... Daí dentro também tem alunos crianças que precisam de um medicamento para controlar alguns comportamentos. E até também a ansiedade, a atenção, tudo isso conta no tratamento Aí médico das também terapias. fonoaudiólogo, terapia Quando ocupacional. tem as ecolalias, aí entra também atendimento com a fonoaudiólogo.
E eu acho Fisioterapeuta, que às vezes problemas com coordenação motora. coordenação motora, porque muitos têm dificuldade de coordenação motora grossa ou fina, comprometimento, e daí tem que ter um trabalho mais intensivo E desses. assim, não são todos os autistas que precisam de Não. todos esses suportes. São Não. suportes que são avaliados. São avaliados na hora de você vai passar por uma avaliação, né? Com uma equipe multidisciplinar, e eles vão ver qual que é a real necessidade dessa criança. Uhum. Se ela vai precisar de atendimento psicológico, se ela vai ter TO, fono, físio. Então, aí eles vão analisar se vai precisar de um professor de apoio. Então, é eles que vão, essa equipe que vai analisar quais que são os atendimentos específicos que esse aluno vai receber, que ele precisa receber. E assim, quando você fala dessa equipe multidisciplinar, para deixar claro para todo mundo, então envolve profissionais da saúde de diferentes áreas. Sim. Né? Por exemplo, quais são os profissionais que entram nesse... Então, tem o neuropediatra, a fonoaudióloga, a TO, terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta e um psicólogo. Daí eles entram nessa equipe multidisciplinar. Às vezes o professor, quando é assim numa instituição, às vezes o professor participa também. Sim. O professor que vai atender aquele aluno. E você acha que essa necessidade que tem, às vezes, dessa equipe multidisciplinar também dificulta o diagnóstico? Assim, tipo, para a família que depende, por exemplo, dos serviços públicos de saúde, que precisa procurar médico, que precisa, né, das possibilidades de agendamento de especialidades que tem no serviço de saúde público, isso dificulta o diagnóstico também? Sim. E o tratamento? Sim, dificulta, por causa que no serviço público é muito demorado esses atendimentos. E é muito difícil as famílias que têm condição de pagar um médico particular para poder avaliar e dar o diagnóstico. Então, eu acho que o acesso que eles têm ainda é muito precoce ainda. Eu acho que falta ainda mais investimento, mais demanda para poder a família, assim, básica, assim, ter esse acesso ao atendimento e receber um diagnóstico, assim, rápido e precoce, para quanto antes ele conseguir, a criança tem esses atendimentos necessários, essas terapias, porque faz muita diferença. Quando o aluno... Sim, porque aí, assim, já está entrando na outra parte que a gente combinou aqui na pauta, que é a importância do diagnóstico, né? Porque, sobretudo o autismo de nível 1, né, que ele não tem faces mais visíveis de estereotipias, de modos de ser e comportar que chamam a atenção, ele pode passar muito tempo na vida sem o diagnóstico, né? Hoje a gente sabe de pessoas que só descobrem o autismo na vida adulta, né? Tem adultos que já trabalham, que já estudam, que já fizeram faculdade, e quando passam agora na vida adulta a procurar ajuda médica para alguns transtornos, algumas coisas que incomodam, né? Às vezes na sociabilidade, na irritabilidade, e aí descobrem o diagnóstico de autismo, né? Então, assim, qual que é a importância desse diagnóstico acontecer o quanto antes? Porque, assim, quais sofrimentos a pessoa pode acumular ao longo da vida se ela não tiver esse diagnóstico? A pessoa e a família, às vezes, também. Sim, é muito importante a criança receber o diagnóstico quanto antes, porque, igual eu falei, a falta das terapias, a falta dele não compreender o porquê dele se sentir diferente dos outros, se sentir inferior, muitas vezes, esse sofrimento vai acarretando outras doenças, né? Outros Ansiedade, transtornos também. baixa autoestima. Sim, por causa que a maioria dos alunos autistas e pessoas que eu conheço que recebeu o diagnóstico tarde, eles se sentem inseguros, tem aquela insegurança, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. E isso não é verídico, entendeu? Porque eles têm um potencial além. Eu sempre falo assim, mostra o potencial que você tem para o mundo. Não fica com medo, não fica se escondendo. Ou também, assim, porque isso também é bastante válido para o TDAH, né? Então, assim, a gente não é incapaz de fazer nada, mas a forma pela qual devemos fazer algo demanda mais esforço ou ajustes. Sim. Quer dizer, a gente precisa de apoio, né, de suporte, instrumentos
necessários para conseguir realizar a mesma atividade, ou às vezes de um esforço maior para conseguir realizar a mesma atividade. Aí, como você disse, se a gente não sabe da condição, não tem o diagnóstico, você passa a vida inteira com esse. Ou você se percebendo, ou as pessoas te percebendo ou te colocando como preguiçosa, né, não se esforça o suficiente, ou É, tem uma inteligência menor do que os outros, né? E é, aí isso afeta a autoestima, pode gerar ansiedade, depressão. sim, gera mesmo, por causa que. E a falta do diagnóstico precoce, às vezes, também conta com a falta de informação da família, né? A família tem o medo de, o que que os outros vão pensar, o que que os outros vão falar, e às vezes esquece de pensar na criança que ali tá sofrendo, porque tá tentando se encaixar num mundo que ela não tá entendendo nada, e acaba empurrando esse diagnóstico aí Uhum. vem tardio, quando a criança ou adolescente aí tem a oportunidade de falar, não, eu preciso Uhum. saber por que que eu sou assim, por que que Sim. eu tenho isso, por que que eu me comporto desse jeito. Então aí, quando descobre, muitas vezes não aceita o Uhum. diagnóstico. Hoje existe um protocolo médico, né, mais aberto. Então, se há um diagnóstico, o médico tem total consciência que o próprio paciente precisa saber do diagnóstico, né? Então, mesmo assim, a criança, uma criança hoje diagnosticada autista, ela vai no consultório ouvir toda a conversa e ser orientada pelo médico, pelo pediatra, de que ela é autista, né? Não Sim, existe a coisa de esconder da criança. No caso, mais antigamente isso não acontecia, não. né? E a gente tem, no TDAH existem vários casos, vou te perguntar se também tem do autismo, de pessoas que tiveram esse diagnóstico escondidas delas mesmas, ou seja, os pais levaram ao médico na infância, souberam do diagnóstico e só contaram quando a pessoa tinha 20 e poucos anos que ela descobriu que era TDAH. Isso com TDAH existem muitos casos. O pai e a mãe escondeu porque ficou com medo do estigma, ficou com medo da criança ser rotulada ou da criança não saber lidar com com, 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 com esse diagnóstico, ou da criança se esconder atrás do diagnóstico. Em TDAH acontece muito isso. Se ela souber que ela é TDAH, ela vai toda hora usar essa desculpa que é do TDAH. Então tem pais que não contavam para o filho o diagnóstico. Hoje, como eu disse, não acontece mais isso. O médico, o psicólogo, o pediatra, ele já coloca o diagnóstico para a própria criança ou adolescente ali. Sim, que No é. autismo, você já viu algum caso assim também, da pessoa que a família sabia que era autista, mas ele ou ela só veio a descobrir mais tarde? Olha, a gente sabe que existe. Eu nunca tive a experiência de conhecer Uhum, ainda alguém, mas a gente sabe, assim, eu sigo bastante canal, assim, Instagram de pessoas. Tem uma família que eu sigo no Instagram, que é a família, a mãe descobriu, depois do que recebeu o diagnóstico do filho, aí ela foi atrás do dela, porque ela tipo, se identificou com algumas características que o filho apresentou uhum, e foi descobrir com 38 anos que era autista. Aí o pai, e ela é fisioterapeuta, tudo, mas ela aí que ela foi entender o porquê que ela era diferente, que ela se sentia diferente. Mas, e o pai daí tem TDAH, que ele é uhum, psicólogo e tem TDAH, e a menininha dela também. Aí ela fala bastante sobre o assunto, traz bastante uhum, sobre leis, tudo. E então eu acho que o quanto antes a criança saber agora é bom que expõe para a criança, porque a criança precisa entender quais uhum. são as suas limitações, o que que ela pode, por causa que não se prender naquele rótulo e ficar ali, paralisada, estagnada, mas saber que ela pode ir além, que ela pode superar aqueles limites. E compreender qual é a sua condição, como Sim, funciona, né, o seu cérebro, como funciona a sua sim, ter percepção das coisas. ter a facilidade de compreender e até é, e saber estabilizar, sabe? Porque daí a hora que ela entra, que ela tá percebendo que ela vai ter uma crise ou que ela vai ter algum comportamento, ela já vai criando Uhum, métodos para evitar de tal uhum. comportamento aconteça. Sim, por exemplo, na escola, o que é bastante comum em relação a crianças e adolescentes autistas é a irritabilidade do ambiente coletivo, né? Porque está numa sala de aula com 20, 25, 30 alunos, há os ruídos que são normais do ambiente escolar, que é barulhento, e às vezes está ali numa sala ou num momento que está muito agitada. Daí a criança autista ela tem essa
hipersensibilidade em relação aos barulhos, né, agitação, e isso causa uma irritação grande, isso pode causar uma reação, às vezes, de agressividade, de resposta ou de repreensão, né, que pode assustar as pessoas, né, e Sim. até ela mesma. Então, você diz assim, se a criança conhece, ela sabe que isso está ligado à condição dela, está ligado a essa hipersensibilidade. Se ela souber disso, ela pode mais cedo perceber que aquilo está incomodando bastante e mais cedo buscar algum suporte. Por exemplo, pedir para sair da sala um pouco, né? Sai da sala, vai até outro ambiente, pede ajuda para alguém, para Sim. ela não se expor àquilo que ela sabe que vai causar uma irritação muito grande nela. Ela cria meios para tentar fugir e evitar a situação. Uhum. Porque vai ser desagradável para ela, porque às vezes a criança ela fica muito, o aluno ela fica muito irritada ou nervosa e às vezes tem um comportamento que não consegue controlar. Então ela sentindo isso, ela Uhum. conhecendo quais são as suas limitações, ela vai tentar evitar e aos poucos ela vai entrar, ela fala assim, eu vou tentar arriscar hoje, ficar mais nessa apresentação, vai numa apresentação, eu vou tentar ficar um pouquinho mais, vamos ver se eu consigo. E vai testando os limites que ela Sim. tem. Então isso é bom. Tem autista que usa protetor auricular, né, para Tem, diminuir tem os ruídos, os ruídos. né? E que eles falam, tem até tem uma mãe que, uma, uma seguidora que eu acompanho, que ela criou um livro, Fones que não tocam música, Uhum. que são os abafadores. Então isso é bem legal. Traz um pouco sobre é, os ruídos, a dificuldade porque barulhos assim que passam sabe? Passam despercebidos Desapercebidos. pela gente e eles falam assim, mas você está ouvindo? Mas não está incomodando. E, então, Uhum. é a necessidade. E é uma coisa assim, chega uma coisa que machuca, dói, Uhum. entendeu? Neles, Sim. quando eles têm essa hipersensibilidade. No caso do TDAH, eu percebi que nem acho que seja, no meu caso, um ouvido ou um olfato mais apurado. Mas os barulhos e cheiros me distraem mais facilmente do que todo mundo. Então, Hum, as pessoas não estão percebendo aquele barulho porque elas estão focadas em outra coisa. Elas não se distraíram com aquele barulho. Eu me distraio facilmente com ele, então eu escuto ele antes que todo mundo. Ou percebo um cheiro antes que todo mundo. Antes eu achava que, nossa, eu acho que meu olfato é muito bom. Não é. Hoje eu tá. percebo que não é. É que, na verdade, eu me distraí. Porque aí, se eu tô num grupo e eu chamo a atenção pro cheiro, nossa, vocês estão sentindo esse cheiro? Aí as pessoas sentem. Mas antes que eu falasse, ninguém ia se incomodar com o cheiro, ninguém nem ia saber que aquele Uhum, cheiro estava chegando no ambiente. Né? Porque é uma distração mesmo. Né? sim. E aí, assim, quando a gente falou da escola, por exemplo, do ambiente da sala de aula, é, é um processo pelo qual a gente está passando agora, né, Tamires? Assim, de trazer mais informação e mais formação nas escolas para professores em relação ao autismo e a outros transtornos. Né? Até mesmo nos cursos de pedagogia, né, é uma coisa mais recente e, portanto, essa abordagem está agora num processo de transformação. Né? O que você Uhum, percebe quando você veio para a escola, sobretudo que você estava na APAE, né? E a PAI é um espaço, portanto, ali repleto de especialidades para atendimento só mesmo dessas especialidades. E aí você vem para a rede pública, para a escola estadual, e aqui a gente tem professores que se formaram em graduação há 15, 20, 30 anos atrás, né? E as formações continuadas nessa área da educação especial também estão no processo de surgimento, né? Então, o que você percebeu na escola, do que a escola já possui ou ainda falta para ela por um atendimento adequado a essas especialidades? sim. Eu percebi que falta ainda muita informação em relação a alguns professores, assim, os mais antigos também. É, muitos, até os novatos, muitos que vai receber um aluno e fala assim, eu vou receber um aluno autista. Tem aquele susto no momento, fala assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Porque não tem informação, não tem muito o acesso. Então, as escolas que eu estou trabalhando agora, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, elas estão sempre em busca Uhum. de ampliar esse meio, sabe? De buscar mesmo
para poder acolher esses alunos, ajudar tanto o aluno quanto o professor, para criar estratégias e meios para poder trabalhar e ajudar ele, porque dá esse suporte. E também, hoje em dia tem mais cursos, a gente tem mais acesso às informações. Então, isso também, você fala para o professor, pesquisa tal coisa, ou manda um conteúdo, olha, lê esse conteúdo que vai te ajudar. Então, hoje em dia, o acesso à tecnologia, essas coisas, ajudaram o professor, ajudam ele a buscar, tirar uma dúvida e a contribuir para ele possa trabalhar na sala de aula com um autista. E é uma coisinha que faltou da gente falar do diagnóstico lá atrás. Até na própria escola a gente percebe isso. A gente tinha em tal ano um aluno autista, no outro ano passou a ter 2 ou 3. Hoje a gente tem 4 ou 5 e ano que vem vão chegar mais 3. Então, quer dizer assim, estão passando os anos, a gente está tendo uma quantidade maior, né? E às vezes existe uma percepção errada sobre isso, né? Na sociedade do ter mais pessoas autistas hoje em dia. Eles falam assim, mas por que tá falando tanto de autista, tá aparecendo tanto autista? Antigamente não tinha isso, não se via, não se falava, porque antigamente não tinha, muitos não tinham acesso, e muitos também, como você comentou, escondiam o diagnóstico, então a sociedade não ficava sabendo, e hoje em dia não, hoje em dia tem mais estudos sobre o assunto, então tem mais procura, os estudos, a tecnologia ajudou muito, os exames, o diagnóstico ainda é bem sucinto, tem que ser feito mesmo com o neuropediatra, porque é análise de comportamento mesmo, mas esse crescimento de informação, que a medicina também avançou bastante, que está ajudando a diagnosticar essas crianças que estão surgindo, adolescentes e até adultos, com o diagnóstico. Sim. Porque é um assunto que está sendo mais assim conhecido em si. As pessoas estão indo em busca mais de conhecer sobre o assunto, saber o que é. E também o protagonismo das pessoas autistas, né? Ou seja, os autistas estão assumindo esse protagonismo da divulgação da informação, como você falou, você segue canais no Instagram. Quando a gente conheceu a Vitória, que veio para cá em julho, ela também é super conectada com perfis no Instagram. Ela tem também um próprio perfil em que ela fala sobre autismo e os outros perfis com os quais ela acaba dialogando e mantendo contato e interação. Então também existe esse protagonismo, né, dos autistas em falar sobre e divulgar informação. E para chamar a atenção dos jovens de escola, tem um canal do Instagram que eu sigo, o Fábio, que é Autismo em Quadrinhos, que conta histórias de fatos reais, que é em quadrinhos. E é mais, assim, chama mais a atenção dos jovens, né, e das crianças, e fala sobre o assunto. Sim, a Vitória Kaiser falou desse perfil histórico, Autismo em Quadrinhos. Muito, muito interessante. Quem tiver a oportunidade de Sim. E eu que estou conectado com alguns grupos e perfis em torno do TDAH, que é uma questão que me atinge, muitos TDAHs também são autistas, né? Sim, tem o TES que tem TDAH como comorbidade ou vice-versa, então eu acabo também chegando em muitos textos, em vídeos, informações sobre autismo. Essa informação está realmente se disseminando bastante mais hoje em dia. Muitas vezes hoje em dia os jovens assim tem aquela, não se interessa porque isso é aquele texto corrido, né? Então uma forma diferente de trazer o assunto às vezes chama a atenção deles e até de melhor compreensão sobre o assunto, porque muitos não têm esse conhecimento também. Sim. A hora que fala, fulano é autista, já olha com um olhar meio tipo de estranho, de repúdio. Então a falta de informação como esses assuntos estão agora em alta, eles estão se destacando. Isso é bom para ajudar ambas as partes, tanto na educação, a família, sociedade. Sim. Então, tá joia. Tamires, muito obrigado. Acho que a conversa foi muito produtiva. Eu acho que a gente ter essa conversa aqui e divulgar agora para professores, para alunos, ela tem exatamente essa função do que a gente falou aqui, né? De procurar disseminar informações para as pessoas, né? Quebrar preconceitos e estigmas, né? E oferecer a professores, a familiares e também a colegas na escola condições de serem o melhor suporte para a pessoa que tem essa condição, que ela precisa ser compreendida.
no primeiro momento, né? Ou seja, ser entendida na sua condição, nas suas limitações que também existem, e para que ela tenha o suporte e ela possa se desenvolver, né? Tanto socialmente quanto academicamente na escola também. Né? Então, eu acho importante a gente ter esse papo e agradeço muito a sua Eu que agradeço contribuição a aqui. oportunidade. Tá joia? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o assunto, um pouquinho que eu conheço, um pouquinho que eu puder somar para ajudar nessa causa de inclusão dos alunos e dos direitos de informação, que eu puder ajudar e contribuir. Então é isso. E eu vou fazer um próximo vídeo agora, que é o que estava previsto, a gente falar com a Priscila, que é mãe de aluno autista e funcionária aqui da escola também. A gente vai divulgar em 2 vídeos separados. Esse aqui está com aproximadamente 30 minutos, então a gente faz em 2 vídeos separados para que todo mundo tenha acesso a essas 2 conversas. O bate-papo aqui com a Tamires, assistam, divulgam aí com as pessoas e logo mais a gente faz também a conversa com a Priscila, tá bom? Muito obrigado de novo, Tamires. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal.